queridos alunos, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Aqui de volta a professora Wesley Santos para mais uma aula nossa aí para vocês do sexto ano. Essa nossa aula acontece logo depois da nossa semana de prova, semana de avaliações, e aí eu espero que vocês tenham feito uma boa avaliação de literatura. Eu estudei no mês passado o gênero literatura de cordel, um assunto bem fácil, um assunto bem gostoso de a gente estudar, e eu espero que vocês tenham se dado bem na avaliação. Em breve as notas vão estar disponíveis na plataforma. Agora a gente vai falar do nosso conteúdo desse mês, da nossa aula de hoje, que vai ser sobre outro gênero literário. A gente está aí nessa caminhada aí ao longo do nosso semestre, trazendo gêneros literários diferentes para vocês. A gente já viu história em quadrinho, viu literatura de cordel, e nesse mês a gente vai ver o gênero conto. Então bora lá para o slide aprender um pouco sobre esse gênero. Bom pessoal, como vocês veem aí na capa, a gente vai estudar o gênero literário conto, vocês aí do sexto ano, na disciplina de literatura. E para iniciar a gente vai começar por um conceito-chave que defina bem esse gênero que a gente vai estudar nesse mês, que é o gênero conto. Então, o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Então essa é uma das principais características do gênero que a gente vai estudar nesse mês, que é o gênero conto. Ele é curto, ele é uma narrativa pequena em questão de extensão, de número de palavras, de número de páginas. Por exemplo, se a gente for comparar ele com um romance, que é um gênero bem mais longo, de 100, 200 páginas, o conto não, ele vai ser bem mais curto, vai ter o quê? Tem conto de uma página, duas, três. E a gente vai ver que ele tem várias subdivisões também. E ele vai ter começo, meio e fim. Ou seja, não é porque ele é um gênero curto, de poucas páginas, que ele vai ficar devendo uma das partes principais do conto. A gente vai ver que ele tem todos os elementos e tem começo, tem meio e fim, assim como qualquer outra história, qualquer outro gênero ou qualquer outro romance, por exemplo. Tem começo, meio e fim. Narrado de maneira breve, porém suficiente para contar a história completa. Então é uma narrativa bem breve, bem rápida, mas suficiente. A gente não fica com aquela sensação de que falta algo, que falta uma parte da história. Pelo contrário, é uma narrativa bem direta, bem objetiva. Agora vamos ver um pouco dos elementos de um conto. Os elementos de um conto, eles não vão diferir muito dos elementos de qualquer outro gênero literário. Então no conto a gente vai ter sim os personagens. A diferença, por exemplo, a gente vai usar de novo a comparação com o romance. No romance a gente tem vários outros personagens, muitos personagens além dos protagonistas. Tem os coadjuvantes, tem os antagonistas. Aqui no conto o número de personagens vai ser bem reduzido, então vai ser no máximo 2, 3, 4 personagem principal e algumas participações ali bem especiais, bem rápidas. Então não é como um romance que tem várias histórias para serem contadas. O romance não é apenas a história do protagonista, tem as outras personagens coadjuvantes que também ganham destaque durante a história. No conto não vai ter isso, porque é uma história mais breve. Então temos também narrador. O narrador ele vai seguir as mesmas regras dos outros tipos de gêneros. Eles podem ser narrador observador em terceira pessoa ou narrador em primeira pessoa, que é aquele narrador personagem. Então fiquem também ligados aí no tipo de narrador que também vai existir no conto. Temos o tempo também, que é aquele tempo que acontece, o tempo cronológico que acontece ali, a história toda. Isso acontece em um dia, em 2 dias, em uma semana, em um mês, passam anos. O tempo ele vai poder variar aí, dependendo da história. Mas geralmente no conto o tempo também vai ser reduzido. Mas isso não é uma regra, como a gente vai ver quando analisar alguns contos. Temos também um espaço, que seria aquele ambiente, aquela ambientação que a história, a narrativa se passa. Então se passa numa casa, se passa numa mansão, se passa num jardim, se passa numa escola, onde que se passa? Numa cidade. Às vezes o conto tem muito essa pegada de tratar sobre a cidade também, como a gente vai ver mais à frente. Então o espaço seria aquele ambiente ali que o conto vai ser situado. Como vocês veem, não difere muito de outros gêneros literários que a gente já conhece, porque vai ter esses elementos aí narrativos clássicos. Temos também o enredo, que seria aquela história central sobre o que o conto vai tratar. O enredo é bem mais enxuto. Por exemplo, no romance vão ter várias partes de uma história, vários eixos narrativos, vários personagens que ganham esse destaque. No conto não, vai ser um enredo bem mais fixo, bem mais enxuto sobre o protagonista mesmo e seus problemas aí, como a gente vai ver logo em seguida no próximo ponto, que é o conflito, né? O conflito seria o que acontece, qual o objetivo do protagonista, o que ele vai enfrentar durante
essa narrativa. Então esses elementos são bem fáceis de ser identificados em qualquer gênero e não seria diferente aqui no nosso conto. Vamos ver um pouco também da estrutura. A estrutura também é outro aspecto que não vai se diferenciar de outros gêneros literários. A gente vai ter uma estrutura padrão. O conto ele vai começar com uma introdução. O que seria essa introdução? Seria o início da narrativa. Aquela parte em que a gente descobre o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual é o espaço que elas estão, qual é a história que vai ser narrada. Ali acontecem os primeiros acontecimentos ali, o iníciozinho, então aquele estado inicial que os protagonistas se encontram, né? A gente vai conhecer quem eles são, onde vivem, o que eles fazem, qual é o problema inicial que vai surgir ainda mais no desenvolvimento, que é a nossa segunda parte da estrutura, que é o desenvolvimento. Seria a complicação ou surgimento do conflito. É aquela parte em que as ações se modificam no estado inicial. Então, estava de uma forma lá na introdução, quando passar para o desenvolvimento as coisas vão começando a mudar, né? A gente vai começar a ver uma mudança narrativa, a gente vê o conflito, qual é a situação, o problema que os personagens vão ter que resolver, vão ter que agir para fazer, o que eles vão, qual é o objetivo deles, e a partir dessa parte do desenvolvimento que a gente sabe aí essas informações do conto. Vamos agora de clímax, né, que é uma parte importante também para qualquer outra narrativa. Temos o clímax, que é aquele momento de maior tensão, quando o problema está no auge, as ações tomadas definirão o rumo da história. Então, como uma boa história, ela tem que ter um clímax, né? Tem aquela parte que é a mais importante, aquela parte que todo mundo estava esperando, aquela parte bem definitiva, que é conhecida aí como o auge, né? O auge da história. Aquelas ações ali vão modificar, vão conduzir o personagem ali para a sua conclusão, para o seu desfecho, que é a última parte da estrutura, que é a conclusão, né? Que seria o desfecho, a solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Então, vai ter essa diferença aí. Vai ter claramente a evolução do personagem, vai ultrapassar o conflito ou não, como a gente vai ver, depende aí do estilo do conto. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Vamos conhecer esses tipos a seguir. Então, o problema pode ser resolvido sim, o mocinho pode estar bem sim, a depender do tipo de conto, que é um papo para a nossa próxima aula, que a gente vai ver os tipos de conto. Eu já posso adiantar a vocês que a gente vai ver os 3 tipos básicos de conto: os contos de fadas, os contos fantásticos e os contos de terror. Então, na próxima aula a gente vai ver esses 3 tipos de conto, vai aprender aí a diferenciar cada um deles, as suas próprias características, mas isso é para a próxima aula. Vamos então para a nossa atividade, que eu vou deixar lá na plataforma para vocês responderem ainda essa semana, com um prazozinho que vai estar explícito lá na atividade. Então, a atividade está aí, ó, atividade está aí, cite os principais elementos para existir um conto. A gente viu lá os elementos aqui no começo da aula, você só volta o vídeo e vai aí escrever quais são esses elementos aí do conto que a gente viu já hoje. Quais as partes compõem a estrutura de um conto, aquelas 4 partes que a gente acabou de estudar, você vai nomear elas aí. E o terceiro, constitui clímax, uma das partes que estruturam o conto. O que é o clímax? Você vai pegar o conceito aí. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula do mês de outubro já. Outubro já está se encerrando, vai se estender aí por novembro. A gente vai ter um período até um pouco longo, acho que vão ser 4 aulas. Então vai dar para a gente trabalhar bem aí esse gênero conto, deu para eu dividir bem os conteúdos. E a gente se encontra na próxima semana com mais uma aula. Não esqueçam de responder a atividade. E qualquer dúvida é só me chamar lá no PV, no WhatsApp, se vocês têm um contato através do grupo da turma. Um beijo, até a próxima.